22 de fevereiro, o conflito cósmico. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Como entender isso? Adão e Eva haviam acabado de pecar. Deus então faz uma reunião entre Adão, Eva e Satanás. E fala isso aqui. É uma profecia. É a maior profecia, a mais longa profecia de toda a Bíblia. Tanto é que até hoje ainda falta cumprir. Foi cumprindo aos poucos. Na cruz foi esmagada a cabeça da serpente, mas não foi destruída, foi só vencida. Então, como entender aqui? Quando eles acabam de pecar, então Deus, onisciente de tudo, já sabe o futuro. E fala para eles o que vai acontecer. Vai acontecer uma inimizade entre Satanás e o povo de Deus. Ou seja, entre você, Satanás, e a mulher. Mulher quer dizer povo de Deus, aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Essa tradução está lá em Apocalipse. Entre Satanás, a sua descendência. Qual que é a descendência de Satanás? É aqueles que não aceitam a Jesus. E o descendente dela. Ou seja, o descendente da mulher, do povo de Deus. Quem que é o descendente do povo de Deus? Não está no plural, está no singular. O descendente é Jesus Cristo, o Messias. Então, a descendência de Satanás, que não aceitam, vão ter inimizade com o descendente do povo de Deus, que é Jesus. Este descendente da mulher, que é Jesus, vai ferir a cabeça de Satanás, que aconteceu na cruz, e terminará após o milênio com a destruição de Satanás. E você, Satanás, vai ferir o calcanhar do descendente, que é Jesus. Ou seja, ele vai matar Jesus, que aconteceu na cruz do Calvário. Só que Jesus ressuscitou, mas Satanás não ressuscitará depois do juízo final. Isso é chamado grande conflito cósmico. E é central em toda a Bíblia. Sempre você vai ver o povo de Deus e o descendente de Satanás. Ou seja, aqueles que não aceitam Jesus. Por que é descendente de Satanás? Porque Satanás foi o que não aceitou Jesus. Então, quem não aceita Jesus é parente de Satanás. Então, essa briga entre os dois povos é chamado grande conflito, ou conflito cósmico. Se você ler a Bíblia com esta visão de que sempre haverá uma luta pela consciência, pela aceitação humana, porque Deus colocou o ser humano livre para escolher, e respeita se vai escolher o descendente da mulher ou o descendente de Satanás. Como Satanás sabe que o ser humano é livre, ele está fazendo de tudo para enganar, como fez com Adão e Eva.
para enganar e destruir definitivamente, junto com ele, porque ele sabe que tem um lago de fogo preparado para ele, e vai então tentar desviar aqueles que creem em Jesus, mesmo entre o povo de Deus, descendente da mulher. Ele tenta enganar. Se a gente se agarrar em Jesus, estar à sombra do Onipotente, nós não seremos vencidos. Mas se nós desgarrarmos e ficarmos longe de Jesus, ele vai nos vencer. Que jeito ele vence? Através de muitos sofismas, sutilezas, não é coisa grosseira. E todo pecado tem prazer. Na hora sente-se prazer. Por isso que o povo aceita. Aceitar Jesus, às vezes você é perseguido, porque você está vivendo num território diferente do céu. Então você vai guardar o sábado, por exemplo, ninguém quer, mas está na lei de Deus, no 4º mandamento. Mas Satanás colocou na mente do povo que isso não precisa. Está errado, foi mudado. Mas continua lá na Bíblia. Então o que acontece? O cristão às vezes perde emprego. Às vezes luta. Deus nunca vai deixar ele passar necessidades vitais. Mas a pessoa é desafiada a sua fé. Agora, estando do lado de Satanás, é fácil, porque todo mundo guarda o domingo. Que dificuldade eu tenho? Nada. Parece que dá tudo certo para os seguidores de Satanás. Vivem sorrindo. Tudo bem, está tudo certo. Porque Satanás, ele esconde as coisas ruins que acontecem. Procura esconder, né? Acontece com os seus descendentes. Então, ao cristão, povo de Deus, olhar para os ímpios, às vezes fica com inveja deles. Então, Satanás vai atraindo, vai contradizendo a Deus, mostrando que Deus tem um caráter duvidoso, que não merece confiança, que não interfere, é poderoso, mas não resolve nossos problemas, e coloca na mente do ser humano que os problemas têm que ser resolvidos na hora, agora, do jeito que eu quero. Não é assim. Nós estamos vivendo um grande conflito. Logo terminará. Mas estamos andando pelo deserto para chegar em Canaã. E debaixo da areia quente existem escorpiões e víboras. É uma ilustração de que o descendente da mulher, do povo de Deus, é uma realidade isso. Então, um vício, os prazeres. Todo vício tem prazer. Todos os prazeres sexuais, traição, até assassinato, no momento parece prazeroso. Bebidas, vícios, jogatinas, mas o final diz, a Bíblia diz que no final, mesmo nessa vida, o preço é caro. Satanás fala, fuma, é prazeroso, e realmente vai ser prazeroso. Bebe, vai ser prazeroso, mas quando vem um câncer, Deus mandou, Deus quis? Não, Deus nunca quis isso, mas é resultado de uma decisão errada, e a culpa não é de Satanás. Nós temos liberdade de escolher. Muitos escolhem sair de perto de Jesus, e aí você fica vulnerável. O diabo e seus milhões de anjos
que foram expulsos do céu, Apocalipse 12, se opõem ao reino de Deus. E nós não podemos ignorar isso. Mesmo nos evangelhos, para quem não acredita no Antigo Testamento, existem referências das mais diversas quando Jesus estava aqui, que é o descendente da mulher, referindo ao diabo, aos demônios, se opondo a Jesus Cristo, desacreditando as palavras de Jesus, mesmo ali Judas entre os 12. Nós vemos a fraqueza de Pedro negar Jesus 3 vezes. Nós vemos Pedro dizendo: não, isso não vai acontecer com o Senhor. O Senhor vai para Jerusalém? Não, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus falou: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Essa semana nós vamos estudar esse tema, o conflito cósmico, tentando responder as partes das Escrituras que ensinam que existe um grande conflito cósmico entre Deus e Satanás. Mas por que Satanás não vai brigar com Deus, vem brigar com a gente? Porque ele não consegue ir lá no céu novamente. Ele está proibido. Como que ele vai atingir a Deus? Ele foi expulso de lá. Então ele ataca os filhos de Deus, os que aceitam Jesus. Ele não ataca aqueles que não são de Deus. Ali já estão no engano, já estão no laço, passarinheiro. Então ele vem atacar os filhos. Você quer ver doer no pai? É quando alguém machuca seu filho, ataca seu filho. Dói mais no pai do que no filho, e ele sabe disso. Então, cada vez que somos atacados, Deus manda seus anjos, o poder do Espírito Santo, e com poder, com oração, tenta interferir com gemidos inexprimíveis, tentando nos ajudar para que usemos a nossa liberdade para escolhê-lo, mesmo não o vendo, mas sabendo que ele está perto de nós. Ele tem um plano para nós. O diabo já está derrotado, só não está destruído, mas está derrotado. Não tem como mais ele vencer. Ele pode vencer temporariamente porque a gente escolhe ele, a gente quer os prazeres, mas ao final ele será jogado no lago que arde com fogo e enxofre e será destruído para sempre. E qual é essa natureza do grande conflito? Nós vamos ver essa semana também essas duas perguntas. Vamos responder essas duas perguntas. Qual a natureza? O que está em jogo nesse grande conflito? Que Deus nos abençoe. Sejamos preparados hoje, cada dia. Não seremos nunca perfeitos aqui na terra. Deus também não está procurando perfeição em nível de Jesus Cristo, não. Em nível humano. Ele sabe que nós temos natureza ruim. Essa natureza não vai sair até a volta de Jesus. Mas ela pode ser vencida em muitas vezes, muitos casos, pelo poder de Jesus influenciando nossa escolha. Deus nos abençoe.